Paz do Senhor, amém? Pode estar sentados. O Senhor colocou uma palavra para hoje no meu coração, que está no livro de Jeremias. Obrigada, irmã. Jeremias, capítulo 20. Jeremias 20. Diz assim, capítulo 20, versículo 1, tá? Então, Passur, filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então Passur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do templo, Jeremias lhe disse: Yahvé já não o chama Passur, mas sim Magor-Misave, isto é, terror ao seu redor. Porquanto assim diz o Yahvé: eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de teus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Eles os levará cativos para a Babilônia e exterminarei o fio da espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Irás para a Babilônia, ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizares com falsidade. Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me a intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser: não o mencionarei, nem mais falarei em teu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror para todos os lados, denunciai-o. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos espero que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Yahvé está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insulto, desonra interna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que pões à prova os justos e vê os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Amém? O Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre este versículo 9, que fala assim: não mencionarei nem mais falarei o seu nome, é como um fogo ardente no meu peito. Em algumas versões fala que eu tenho um fogo cerrado no meu peito que não me deixa calar. Eu quero falar um pouco sobre o ministério de Jeremias. E o título que Deus me deu desta palavra foi o espinho no arado. Amém? O espinho no arado. Jeremias foi um homem escolhido por Deus. Deus o escolheu. O livro de Jeremias começa no capítulo 1 com o comissionamento de Jeremias. Deus o chamando para uma grande obra. Nós sabemos que Jeremias, ele fala a frase tão conhecida, né? Senhor, eu não sei falar. Aí o Senhor coloca as palavras na boca dele e fala: onde você for, eu irei com você e você falará. Então o Senhor comissionou Jeremias para uma grande obra. Mas a obra de Jeremias era uma obra árdua.
de ser um profeta num tempo de apostasia, de ser um profeta no tempo que as pessoas estavam desviadas dos caminhos do Senhor, de ser um profeta no tempo que o povo não queria nem saber de Deus. O povo queria saber de levar as suas próprias vidas, o povo era idólatra, o povo era contendeiro, o povo era rebelde. Parece os nossos tempos. Nós fomos levantados para fazer uma obra num tempo em que as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas estão tão entronizadas com as próprias vidas, com o próprio emprego, com as próprias redes sociais, com os próprios nomes, com as próprias vidas, que a pessoa não quer saber de Deus. E quando você vai falar de Deus para alguém, muitas vezes somos ridicularizados. E parece que nós somos uma pessoa que não sabemos o que estamos falando. Mas a verdade é que Jeremias sabia muito bem o que estava falando. Tudo o que ele falou e profetizou aconteceu. E tudo que nós estamos pregando e profetizando também vai acontecer. Nós pregamos que somente em Jesus tem salvação, e isso é verdade. Nós pregamos que o Senhor é o único Salvador, e nós sabemos que isso é verdade. Mas muitos não sabem. Mais de quantos por cento do mundo não conhece Jesus, mas são idólatras. Mas nós fomos chamados para uma grande obra. Amém. Nós fomos comissionados. O Senhor me deu alguns tópicos. E é sobre esses tópicos que eu quero falar. Primeiro, o chamado, ele é uma escolha divina e não um alistamento voluntário. Não foi Jeremias que se alistou. Vamos lá em Jeremias 1. Eu quero ler para vocês entenderem que não foi ele que alistou ele para essa obra, foi o Senhor. Em Jeremias 1 diz assim, versículo 4. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação. Está colocando aí? Na minha Bíblia fala convocação. Eu não sei se em todas as Bíblias está assim. Então, a palavra de Yahvé chegou a Jeremias com a seguinte convocação. Não foi com o seguinte convite. Não foi com a seguinte instrução. Não foi como se ele estivesse falando, Jeremias, se você quiser fazer, você pode fazer. Não, ele foi convocado. E olha o que Deus fala para Jeremias. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para uma missão de profeta para as nações. Contudo, Jeremias responde, ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou, não alegues que é muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te ordenar falarás. Por que Jeremias não conseguia parar de falar? Porque existia uma palavra de Deus sobre a vida dele que ele falaria. Por que eu não consigo parar de pregar? Por que o pastor Cícero, o pastor Adervan, os pastores não conseguem parar de pastorear? Porque existe uma palavra sobre a vida dele que ele seria um pastor. Quando eu tenho um chamado, o chamado é a minha própria vida. Quando eu tenho um chamado, um comissionamento divino, ele é a minha vida. E eu não posso escolher outra vida, porque eu não tenho escolha. Porque Deus me comissionou para algo. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. No livro de João também Jesus fala que eu vos nomeei, eu vos chamei, os nomeei por uma grande obra para que você vai e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus falando para os discípulos, eu os nomeei. Jesus te chamou. Ele te convocou para algo. Mas aí o tema que Deus me deu foi pesado, o espinho no arado. Talvez a obra que nós vamos fazer não seja tão fácil assim. Talvez a obra que eu e você fomos comissionados não vai ser, como se diz, melzinho, mamão com mel, não. Vai ser uma obra mais pesada. E qual vai ser então o seu posicionamento perante o chamado do Senhor? Vai ser o mesmo de Jeremias. Porque Deus tem uma palavra sobre a minha vida e Deus tem uma palavra sobre a tua vida. E sobre a palavra de Deus não adianta correr, porque vai acontecer.
Quando Jonas quis correr da palavra dele, de Deus, o que aconteceu? Ele teve que voltar e fazer o que Deus queria, porque a palavra, ela tem poder sobre a minha vida. A palavra de Deus por si só, ela é poderosa para que ela se cumpra na minha e na tua vida. Se tem uma palavra sobre a tua vida que você vai cantar e louvar ao Senhor, você vai cantar e vai louvar ao Senhor. O inimigo pode entrar sobre a tua casa, o inimigo pode tirar a tua voz, como tem muitos testemunhos de cantores gospel, que fala que há tempos atrás começaram a cantar na igreja e depois se desviaram e foram cantar no mundo. E o que aconteceu? O Senhor tirou a voz deles. E o Senhor devolveu depois a voz dele. Nós vimos testemunho aqui do Ednan Rufino. Nós vimos testemunho dele. Ele foi chamado, com 8 anos, 10 anos, ele recebeu uma profecia que ele cantaria e louvaria o nome do Senhor. Mas ele resolveu cantar para o mundo. E ele ficou sem voz, até que ele se rendeu aos pés do Senhor. O Senhor devolveu a voz dele e hoje ele canta para o Senhor. Então o que eu quero dizer para você, não foi você que escolheu e nem se alistou no exército de Cristo. Cristo te escolheu, te alistou, te comissionou. Mas Jeremias, olha o que Deus fala para ele aqui, quando comissionou Jeremias. Deus não nos escolhe, não nos separa e nos deixa, a Deus dará não, jogado. Não, Ele nos dá também a capacidade do que Ele escolheu. Olha aqui o que Ele diz para Jeremias no 1:8, capítulo 1, versículo 8. Jamais te sinta atemorizado diante dEle, porque eu estou contigo a fim de te proteger. Deus nunca vai nos deixar sem proteção. Deus nunca vai nos deixar sem revestimento. Então no 9 ele fala assim: então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, fala para Jeremias, hoje eu te concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. E depois, mais para frente, no 12, ele fala assim: viste bem, porque eu sou aquele que vigio e faço cumprir a minha palavra. O Senhor, quando nos comissiona, Ele também faz como Ele fez com Jeremias. Ele nos dá autoridade. E Ele nos dá capacidade de desenvolver esse chamado. O Senhor nunca vai me comissionar para pregar, por exemplo, e depois quando eu for chamada para pregar, não sei que eu esteja em desconcerto, mas se eu estiver com uma vida no altar, uma vida de santidade, se eu estiver buscando do Senhor, Ele vai me revelar a palavra, porque Ele é fiel. Foi Ele que me chamou. Se Ele te chamou para tocar um instrumento, o inimigo vai fazer de tudo para que você não aprenda aquele instrumento. O inimigo vai colocar setas na sua cabeça e fala: tá vendo? Você está estudando há quantos anos esse instrumento e você não aprende. Você não nasceu para isso. As flechas, os dardos inflamados das trevas, não pode mudar a palavra de Deus que está sobre a minha e a sua vida. Mas o que eu preciso saber então? Eu preciso saber qual é o meu chamado. Eu preciso ter uma palavra de Deus sobre a minha vida para me não recuar. Quando o arado estiver espinhoso, estiver espinho na minha obra, o que eu vou fazer? Eu não vou tirar a mão do arado, mas eu vou me lembrar da palavra do Senhor. Vou falar: Senhor, se o Senhor falou que o Senhor ia fazer, o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus. Por que muitos largam a mão do arado? Porque a palavra que está sobre a vida dele não está dentro do coração dele. Ele deixou o inimigo contaminar a mente e trazer para o coração. Ele deixou o inimigo jogar dardos na mente. Você está vendo? Você veio aqui fazer essa obra, aconteceu tudo isso com você. Acho que você estava fora da direção. É melhor você soltar a mão do arado. Você não nasceu para isso. Mas a pessoa tem uma palavra sobre a vida dela, que ela nasceu para aquilo. Então por que ela vai retroceder? Nunca foi fácil obra. Se nós formos ler a Bíblia e as pessoas largam a mão no arado porque não sabe Bíblia. Porque quem sabe Bíblia nunca vai soltar a mão no arado. Porque a palavra é o alicerce do crente. E quem não tem palavra não prevalece contra as lutas do inimigo. Nós sabemos muito bem disso. Jesus venceu o inimigo em 40 dias do deserto na palavra. Foi na palavra. Eva foi enganada, distorcida. O inimigo distorceu a palavra e enganou Eva.
porque ela não prestou atenção, porque quem tinha recebido a palavra era Adão, nós sabemos. Então, nós temos que ser alicerçados na palavra. Eu não preciso ser alicerçado só na vida da irmã que me trouxe para a igreja. Eu não posso ser alicerçado só na vida do pastor. Eu preciso ser alicerçada na palavra. Eu preciso ter uma palavra. Eu lembro bem o dia que a Carol quis ir para o Jocum, e um dos meninos do Jocum que estava em Três Lagoas, nós conversamos com ele, e ele falou: Carol, se você tem mesmo esse sonho de ir para o Jocum, ela tinha 16 anos, ele falou: é só com 18 anos. Nesses 2 anos, Carol, procura uma palavra. Você tem que ter uma palavra, Carol, porque chega lá, quando apertar a coisa, quando você passar fome, quando você dormir em lugar ruim, quando você sentir saudades dos seus pais, a palavra é que vai te segurar, Carol. Você tem que ter uma palavra. Eu tenho uma palavra. O meu versículo é aquele que fala assim: não sou daqueles que regridem, mas aqueles que quando foi salvo, segue avante. Esse é o meu versículo. Eu sempre repito ele quando eu estou cansada. Eu sempre repito ele na cara do inimigo quando ele quer me tirar do prumo, da onde Deus me colocou. Vocês acham que fazer obra é fácil, né? Não. É calúnia, é ataque das trevas, é traição. Olha aqui a obra de Jeremias. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz no 20. Ouço muitos comentando no 20:10. Terror para todos lados. Todos os meus amigos esperem que eu tropece. Não é os inimigos, não. Olha o que ele está falando. Talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos sobre ele e vingaremos dele. O que Jeremias está falando? Aqueles que andam comigo, está doido que eu erre. Pai, então ele se vingar. Falar: está vendo? Está vendo? Ele era profeta e ele errou. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas assim, que está esperando. Você é crente, tem uma vida de santidade, você prega, você faz a obra, e a pessoa, o inimigo está o quê? Ao derredor, esperando uma falha sua, para quando você falhar, ele te acusar. A obra não é fácil, mas a obra tem as recompensas. Amém? Tem muitas recompensas. E Jeremias, o segundo tópico que eu marquei é que Jeremias era profeta e falava a verdade. Falar a verdade às vezes dói nas pessoas, mas quem cala a boca de um profeta? Ninguém. Ninguém cala aquele que Deus abriu a tua boca. Se foi Deus que abriu a tua boca para você pregar, se foi Deus que abriu a tua boca para você evangelizar, se foi Deus que abriu a tua boca para você louvar, ninguém tampa a tua boca. Porque o inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele só tem poder sobre a minha vida se eu abrir uma brecha na minha casa para ele entrar. Se eu abrir uma brecha na minha vida para ele entrar, ele vai ter acesso na minha vida. Mas se não tiver brecha na minha vida, ele não cala a minha boca. Ele não pode fazer isso. Mas sabe quem pode calar a minha boca? Somente eu mesmo. Quando o inimigo vem e joga um dardo sobre a minha vida, fala: tá vendo, irmã? Só você que trabalha naquela igreja. Todo mundo fica sentado. Ah, irmã, você é boba demais. Se eu fosse você, eu largava a mão disso. O inimigo joga setas na nossa vida, na nossa mente. Ontem eu contei um pouco aqui na quarta-feira sobre o primeiro chá que eu fui organizar. Primeiro chá, o versículo era assim, em Efésios 3:20, que fala: o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Esse era o versículo chave que o Senhor tinha me dado. Ou seja, Ele faria infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos, porque Ele cumpre a palavra dEle. Só que quando eu fui organizar aquele chá, eu fiquei doente. O inimigo jogou uma seta na minha mente. Ele falava assim para mim: se você continuar fazendo isso, você nunca mais vai ser curada. Você vai ficar doente para o resto da vida. Essa enfermidade não vai ter cura. E ele falava assim: fala assim, ó. Fala assim, vinha a frase pronta. Como eu sei quando isso é uma seta do inimigo? Como você sabe? Quando ele vai contra a palavra de Deus. O inimigo nunca vai, Deus nunca vai falar para mim parar de fazer o que Ele mandou eu fazer. Ele nunca vai falar. Ele nunca vai falar para mim parar de pregar. Se eu tenho uma seta na minha mente e falar assim: tá vendo? Você pregou, ninguém escutou. Ah, dormiu na sua pregação. E fulano não foi porque nem gosta que você pregue. Essas setas eu sei que não é de Deus. Por que eu sei? Porque Deus nunca ia falar isso para mim. Foi Ele que me comissionou. Se Ele te comissionou para cantar, o inimigo vai falar assim para você: tá vendo a sua voz? Ixi, a sua voz é feia, hein?
Ninguém gosta da sua voz. Olha, você tocou, errou todas as notas, você viu? Ixi, você está fazendo o maior vexame. Isso é do inimigo, porque Deus te comissionou para cantar. Deus nunca vai falar isso de você. Se você errar um dia, Deus vai falar: filho, você pode ter errado, mas eu recebi a sua adoração, porque foi sincera. Nós temos que entender a voz de Deus e a voz das trevas, e nós temos que ouvir somente a voz de Deus. E naquele chá, o Espírito Santo, o inimigo fazia uma frase pronta, e ela vinha na minha mente todas as horas. E ele falava assim: fala assim, ó, este é o primeiro e último chá que eu vou fazer. Vinha a frase pronta. Eu dirigindo e vinha aquela frase. Eu tomando banho, vinha aquela frase. Eu entrava na igreja, vinha aquela frase. Até que um dia eu estava crente. Parei o carro e falei: demônio, agora eu vou falar a tua frase. Eu não vou recuar. Porque eu não sou dos que recuam. E eu vou falar na tua cara: esse é o primeiro de muitos chá que eu vou fazer. E falei de novo e repeti de novo. Sabe o que aconteceu? Parou a perturbação na minha mente. Acabou. Foi a última vez que ele falou. Eu preciso calar a boca das trevas para ouvir a voz de Deus. Porque Deus quer falar conosco, amém? Jeremias não escutava a voz das trevas. Essa passagem que eu li aqui é muito forte. Jeremias é colocado no tronco, mas ele é colocado no tronco pelo aquele que era sacerdote na época, por aqueles que era responsável pelo templo na época. E ele é colocado nesse tronco. E se você for estudar aqui embaixo da minha Bíblia, fala como era o tronco. O tronco era um lugar que tinha 5 buracos. Um colocava a cabeça, os outros 2 os braços, os outros 2 as pernas. E a pessoa ficava encurvada de uma maneira que ele sentia uma dor constante. Então, a partir do momento que Jeremias foi colocado naquele tronco, até a hora que ele saiu, ele sentiu dores, muitas dores. E o que ele fez quando ele saiu? O que muitos talvez fariam. Ia fechar a boca e ia para casa, né? Falava: nunca mais vou falar isso não. Eu não quero mais vir no tronco. Ele abriu a boca, aí que ele falou: olha, esse povo aqui vai ser levado para o cativeiro. Você vai ser comido de... E falou tudo. Ele não recuou. Deus está atrás de pessoas valentes como ele. Deus está atrás de obreiros valentes como Jeremias. Deus está atrás de mulheres valentes como este homem foi. Se você é essa pessoa, Deus vai te usar tremendamente. Deus vai te usar. Amém? Você crê? Jeremias diz que ele era rejeitado também pelas pessoas. A palavra diz que ele era rejeitado pelas pessoas. Tem um versículo que diz que ele se sentava sozinho, porque ele não tinha comunhão com as pessoas. Porque eles falavam a verdade, as pessoas não queriam saber a verdade. As pessoas queriam alguém que falasse o que elas queriam ouvir. E eu estava pensando, analisando nisso aqui hoje. As pessoas hoje estão igualzinha. Você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Porque se você falar a verdade, irmão, se você continuar nessa vida de pecado, e se você morrer nessa vida de pecado, o seu caminho é o inferno. Se você falar isso para a pessoa, você perdeu a amizade. A pessoa não quer ouvir a verdade. Ela quer ouvir o que ela tem no coração. Ela quer ouvir: não, irmã, você merece ser feliz. Está nesse relacionamento aí errado, mas você merece ser feliz, irmã. Não. A palavra é a verdade. A palavra liberta a pessoa do inferno. Nós devemos falar a verdade. Nós somos levantados para falar a verdade. Amém? Bom, aqui ele teve a rejeição, ele teve a traição, ele teve o abandono, ele teve a divisão entre ele e os amigos dele. Ele vivia no meio de pessoas falsas. A traição daqueles que foram levantados para ajudar, mas que esperavam uma oportunidade para ver se ele iria tropeçar e prevalecer contra eles. Às vezes, no ministério, nós vivemos isso. Pessoas que foram levantadas por Deus para nos ajudar. Talvez fica do nosso lado esperando nós cometermos um erro para falar, para julgar, para dizer assim: está vendo? Quis fazer, eu estava vendo que não ia dar certo e não deu certo.
Se você foi uma pessoa levantada para estar do lado do pastor, para estar do lado do líder do louvor, para estar do lado da liderança das mulheres, se você foi essa pessoa, que você seja fiel à sua liderança. Nós precisamos de pessoas fiéis. Nós precisamos de Timóteo, homem fiel. Nós precisamos de Eliseu, aquele que andou com Elias e serviu Elias quase 10 anos. Nós precisamos dessa pessoa. Nós precisamos de Josué, aquele que andou com Moisés 40 anos e nunca quis tomar o lugar de Moisés. Esperou o seu dia chegar. Esperou Moisés cumprir o seu chamado, para depois ele cumprir o dele. Nós estamos precisando de pessoas fiéis do nosso lado, amém? Paulo viveu tudo isso. Paulo também, em Timóteo, em 2 Timóteo 4, vamos lá ver. Aqui era Jeremias, mas Paulo viveu isso. Jesus viveu também, foi traído. Em 2 Timóteo 4, 9, olha o que Paulo fala. Procura vir depressa ao meu encontro, porque Demas amou mas o mundo secular me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traga-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o meu ministério. Depois ele fala que Alexandre, que trabalhava com bronze, prejudicou-o. E o Senhor com certeza retribuirá. Nós sabemos que Alexandre traiu Paulo. Ele foi abandonado, ele foi traído. Mas depois, lá na frente, ele fala assim, ó. Na minha defesa, ainda ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que o meu ministério, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem, e fui livre da boca dos leões. Assim o Senhor me livrará de toda obra maligna. Eu profetizo sobre a tua vida, que ainda que você sofra abandono, que ainda que você se sinta tão sozinho, e o chamado muitas vezes nos retira mesmo do meio de muita gente, e nos põe sozinho. Às vezes é necessário, às vezes é Deus trabalhando na nossa vida, às vezes é traição mesmo daqueles que poderiam nos ajudar. Mas uma coisa eu te digo, o Senhor vai permanecer do seu lado. O Senhor vai permanecer do meu lado. O Senhor vai nos livrar de toda obra maligna. O Senhor vai nos revestir de força e de autoridade. E o Senhor está com o galardão nas mãos dele para te entregar. Nós temos que conseguir falar como Paulo falou, que ele combateu o bom combate, ele encerrou a carreira e ele conseguiu guardar a fé. Porque todas essas afrontas do inimigo vêm para roubar a minha fé, para roubar a tua fé, para nos fazer desanimar, para nos fazer recuar, para nos fazer desanimar com a obra. Mas o seu arado pode estar hoje com espinho, mas um dia o Senhor vai te dar um arado que não tem espinho. Um dia o Senhor vai começar a virar a nossa página e vai começar a escrever algo novo. E vai ser uma época de alegria. Muitas coisas se passam no ministério. Muitas coisas se passam para desenvolver um chamado. Mas o que nós temos que fazer é permanecer fiéis ao nosso chamado. É permanecer com a mão segurada no arado. É permanecer ajudando aqueles que nós fomos chamados para ajudar. Porque se você foi chamado para ser coluna, e se você sai do seu lugar de coluna, o lugar que você estava segurando pode ceder. Porque você abandonou o seu posto. Cada um de nós temos um lugar na obra de Deus. E todos nós somos importantes. Não existe gente mais importante e gente menos importante. A igreja, ela é um corpo organizado. Como nós sempre falamos, um é o olho, o outro é as mãos, o outro é os pés, o outro é o ouvido. O corpo precisa de olho, o corpo precisa de ouvido, o corpo precisa de pés, o corpo precisa de mão. Não importa o que você é, não importa onde o Senhor te colocou, importa se você vai permanecer no lugar. E vai ser fiel naquele lugar.
A parábola dos talentos, que está em Mateus 25, fala que o servo entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E nós sabemos que aquele que Deus, ali é figura de Deus entregando dons para as pessoas. Aquele que recebeu 5 dons, multiplicou e entregou 10 dons. Aquele que recebeu 2, multiplicou. E aquele que recebeu 1, enterrou. E o que a palavra diz? Quando chegou no grande dia, Deus olhou para ele e falou: servo mau e negligente. Eu não quero ser chamada de negligente. Eu não quero ser chamada. Eu quero cumprir o meu ministério. Eu vou prestar conta individual perante ao tribunal de Deus. Eu sei que eu vou prestar conta. Eu sei que quando ele pegar o livro lá das minhas obras, ele vai falar: eu te mandei fazer isso e você não fez. Por isso aquela vida não foi salva. Eu te mandei louvar e você ficou fazendo graça. Eu te mandei trabalhar na igreja e você ficou fazendo fusquinha. Você foi desobediente ao seu pastor. Você não fez o que eu mandei. Você pegou o seu talento e você enterrou. Você só quis saber da tua vida. Você só quis saber da tua família. Você pensou na tua casa primeiro, sendo que o seu chamado tinha que ter falado mais alto. Eu não quero escutar isso. Eu quero ouvir: servo bom e fiel. O Senhor quer que você seja esse servo bom e fiel. O Senhor tem mais coisas para derramar sobre a nossa vida. Mas se nós formos fiel no pouco, sobre o muito o Senhor pode nos colocar. Mas se nós formos infiéis no pouco, nós nunca chegaremos no muito. Josué nunca chegaria a ser um líder se ele não tivesse sido servo de Moisés. Eliseu nunca tinha chegado a ser um profeta maravilhoso que fez o dobro de milagre de Elias se ele não conseguisse ser servo de Elias. Hoje nós somos servos. Amanhã talvez Deus tenha um lugar para você. Melhor, você não sabe. Quem sou eu e quem é você perante o que Deus quer fazer? Às vezes Deus toma uma pessoa improvável e faz dela uma grande homem e uma grande mulher de Deus. Deus sempre trabalha com improváveis. Pedro era o improvável, Paulo era o improvável. Deus trabalha com pessoas improváveis. Maria Madalena era improvável. E quando eu estava preparando essa palavra hoje, o Senhor me trouxe a lembrança, João 4, a mulher samaritana. Eu disse: não está combinando muito não, né, Senhor? E Deus falou para mim: está combinando totalmente. Eu chamei aquela mulher. Eu comissionei aquela mulher. Eu fui pessoalmente e chamei aquela mulher. E se você é mulher e está aqui, saiba, você também tem um chamado. Jesus passou em Samaria, parou naquele poço, mandou os discípulos ir comprar comida para ficar sozinho, para comissionar uma mulher. Uma mulher que salvou muitas pessoas. Foi uma mulher. Foi daquela palavra que nasceu o nome da igreja. O Senhor me trouxe a lembrança hoje à tarde, quando eu estava preparando essa palavra, lá na área da nossa casa, o pastor, acho que Vanderlei Portela, né? Quando ele falou, ele pregou sobre aquela passagem da mulher samaritana, e ele falou para mim assim: pega um papel, irmã, que eu vou falar o nome da igreja. E ele ditou, e eu escrevi: Igreja, Palavra, Fonte de Água Viva. Foi sobre essa palavra da mulher samaritana. E o que o Senhor tem falado há quantos anos sobre este ministério? Que Deus vai levantar mulheres e vai usar mulheres. E não é coincidência que o próprio nome da igreja veio numa passagem de Deus comissionando uma mulher. Então não deixa o inimigo te enganar, falar assim: não, deixa os homens trabalhar. Deixa só os homens. Deus tem um chamado especial sobre a vida de cada mulher deste ministério. Ela foi uma grande missionária. Ela teve a vida transformada. Ninguém dava nada por aquela mulher, nós sabemos disso, mas Jesus viu algo que ninguém viu. Jesus viu o que ela seria depois do encontro com Ele. Jesus já viu isso sobre a tua vida. Jesus já viu isso sobre a minha vida. E por isso Ele está investindo em nós. E por isso Ele quer que nós nos posicionamos. E por isso Ele quer que nós transformamos as nossas vidas. E por isso Ele quer que nós deixamos tudo o que nos leva. Ela tinha um cântaro na mão, ela deixou o cântaro e saiu correndo para viver algo novo. O Senhor está falando: larga as coisas desse mundo para trás. Deixa as coisas desse mundo para trás. Você já sofreu tanto agarrado nas coisas desse mundo. Porque você tenta achar prazeres em homem, prazeres em coisas do mundo, prazeres em coisas momentâneas, alegria em coisas momentâneas. O Senhor te comissionou para fazer uma grande obra. Você vai salvar muitas almas. Existe uma multidão de almas que você vai salvar. Você crê?
O Senhor falou muito forte no meu coração nessa passagem. E há recompensa para aqueles que amam a Deus. Há recompensa para aqueles que querem atender ao chamado. Em Jeremias, quando Deus comissionou ele, vamos lá em Jeremias 1,17, eu já estou encerrando. Olha o que Deus fala para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 17. Foi logo no comissionamento de Jeremias, ele diz assim: mas tu, prepara-te, cingirá os teus rins, levantar-te-á e lhes pregará tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que eu te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, uma coluna de ferro, com uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá e os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. O Senhor falou comigo hoje, Ele vai nos colocar como essa muralha de bronze. Ele vai nos colocar como essa cidade fortificada. Ainda que as pessoas se levantam contra nós, não prevalecerão, porque Ele vai pelejar por nós. Você crê? Não tenha medo, irmãs. Não tenha medo, irmãos. Tudo o que Deus te mandar fazer, faça. No livro de Eclesiastes fala: tudo o que vier na nossa mão para fazer, nós devemos fazer conforme todas as nossas forças. Amém. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração com você. Existe um comissionamento divino sobre as nossas vidas. O Senhor quer que nós venhamos fazer a obra com força, com alegria, dando tudo de nós, usando tudo que nós temos, usando a nossa juventude, usando a nossa saúde, usando os nossos bens, usando a nossa capacidade intelectual, que muitas vezes nós achamos que nós temos capacidade intelectual para as coisas desse mundo, mas essa capacidade, ela já foi nos dada para ser usada pela obra de Deus. Coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Eu creio, Senhor, neste comissionamento. Eu creio, Senhor, que ainda, Senhor, que às vezes nós hoje estamos, Senhor, com a mão, Senhor, com o arado de espinho. Eu sei que o Senhor vai mudar a nossa história. Eu sei que o Senhor vai nos dar, Senhor, algo, Senhor, para nós nos alegrarmos. O Senhor vai arrancar os espinhos desse arado, porque nós fomos fiéis. Nós não largamos a mão do arado, Pai. Nós aguentamos as afrontas do inimigo, aguentamos as desilusões, aguentamos os abandonos, aguentamos, Senhor, as falsidades de muitos que estavam ao nosso redor. Mas nós sobrevivemos, Pai. Nós achamos forças no Senhor. As nossas raízes estão aprofundadas nas tuas águas, Pai. Nós somos como aquela árvore, Pai, plantada à beira do ribeiro. Pai amado, nós estamos dando fruto mesmo no tempo de seca, Pai. Ah, Pai, muitos aqui estão contrariando a ótica humana, Pai. As pessoas olham para a pessoa e dizem assim: agora ela vai parar. E no outro dia essa pessoa renasce, mais forte do que o dia anterior. Pai, está enganando o inimigo está furioso, mas o Senhor tem se alegrado. O Senhor tem se alegrado da nossa obra, Pai. O Senhor tem se alegrado da obra dos teus filhos. O Senhor tem se alegrado da obra deste ministério. E por isso eu creio, Pai, que esse avivamento sim vai vir. E muitas almas vão ser salvas, Pai. Como aconteceu agora nesse chá, ó Pai. Se nós tivéssemos parado lá atrás no chá, não tinha acontecido essas 10 almas salvas aqui, Pai. Mas o Senhor nos fortaleceu. O Senhor nos guardou. O Senhor nos deu ânimo, mesmo quando nós estávamos fracas, o Senhor nos fez forte, e por isso nós te louvamos, Senhor, e nós te engrandecemos o teu santo nome, porque eu sei, Pai, que o Senhor vai nos livrar de todas as obras malignas. O Senhor vai guardar a nossa casa, o Senhor vai guardar a nossa família, o Senhor vai fazer com que toda a nossa geração seja uma geração bendita do Senhor. O Senhor vai guardar os nossos filhos, os nossos netos. Ah, Espírito Santo de Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer nos alicerçar.
para que através da nossa vida, gerações sejam alcançadas pela Tua graça, Pai. Existe sim um comissionamento dos nossos filhos, até dos nossos netos que ainda não nasceu. Existe um comissionamento divino sobre toda a nossa geração, Pai. Assim como existia na vida de Davi, assim como existia na vida de muitos que o Senhor escolheu. Pai, eu sei que existe. Então nos ajuda, Senhor. Fortalece as nossas mãos. Tira os espinhos do arado, ó Pai. Queima toda obra maligna que o inimigo quer colocar contra as nossas vidas. Eu declaro frustrado, e toda ferramenta preparada contra as nossas vidas não vai prosperar. E toda boca que se levantar contra nós em juízo, Tu as condenarás. Essa é a nossa herança. Eu requeiro ela sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre os nossos filhos. Bendito seja o Senhor. Amém.